Boa tarde. Então, vamos fazer aqui uma breve revisão dos conteúdos abordados nesse terceiro período. Vamos iniciar falando um pouco sobre a estrutura interna da Terra e as placas tectônicas. Estima-se que o nosso planeta surgiu há mais de 4,6 bilhões de anos aí atrás, resultado do acúmulo de materiais suspensos a partir da grande explosão que deu origem ao nosso sistema solar, chamado de Big Bang. E o tempo geológico, que é o tempo de formação do nosso planeta, ele é dividido em éons, eras, épocas e períodos. Nessa imagem que vocês podem ver, se a gente comprimir o tempo de formação do nosso planeta, em 24 horas, nós vamos ter aqui a duração do Big Bang, mais ou menos 15 minutos. Aí é o início das primeiras eras geológicas, o Arqueano, Proterozoico, Paleozoico, Mesozoica e Cenozoica, que é a era mais recente, a qual nós estamos. O homem surgiu nessa era Cenozoica. Então, se a gente condensar todo o tempo, o processo de formação do nosso planeta até a existência do homem, o nosso surgimento dos primeiros hominídeos é bem recente. Aqui nessa tabela vocês podem ver a divisão do tempo geológico, que é o período de formação do nosso planeta, dividido em dois grandes éons, pré-cambriano, quando não existia vida, o nosso planeta estava se formando, estava se consolidando, No início o nosso planeta era extremamente quente e tinha alguns vulcões, Estava borbulhando esse planeta. E com o passar das eras, a temperatura foi diminuindo, Todo esse vapor das erupções vulcânicas, os vulcões primitivos, que existiam no planeta, foram levando água, vapor de água, e originando a camada gasosa que envolve a Terra, que é a atmosfera. Então, depois de um certo tempo, houveram sucessivas chuvas, Choveu constantemente aí durante milhares de anos. E essas chuvas, elas foram se acumulando nos locais mais baixos, mais rebaixados dessa superfície do planeta, que foi originando aí os primeiros oceanos. Então, aqui nós temos o éon pré-cambriano, dividido em duas eras, arqueozoica e proterozoica. Lá na era proterozoica vai haver o surgimento das primeiras formas de vida. Inclusive, é chamada de explosão proterozoica, Vocês podem confirmar isso com a professora de biologia de vocês. E a segunda era segundo é um éon fanerozoico, é dividido em três eras, da base para o topo da base a mais antiga, que era paleozoica, dividido aí nesses períodos, Carbonífero, Siluriano, Cambriano, Devoniano, Permiano. Uma era intermediária mesozoica, dividida aí entre os períodos Triássico, Jurássico e Cretácico. Nesse período aqui, vai haver o predomínio de grandes répteis, principalmente no Triássico e Jurássico, Tem até aquele filmezinho Jurassic Park, não é à toa esse nome, vem lá desse período lá da era mesozoica. E a última era que nós estamos era a Cenozoica, dividida em terciário e quaternário. E o homem vem surgir aqui no Holoceno, na época Holoceno, Formação das primeiras... Aliás, o homem vem surgir no Pleistoceno e a formação das primeiras civilizações já no Holoceno. Então, esse daí é condensado aí o tempo geológico, o período de formação do nosso planeta até os dias atuais. Bom, falando um pouquinho sobre a estrutura interna da Terra, ela é dividida em camadas, Eu coloquei um videozinho lá no Instagram que mostra que foi as primeiras evidências de que o interior da Terra é formado por diferentes estruturas foi Isaac Newton, através analisando aí a ocorrência de terremotos, ele pôde detectar como é que era formado o interior da crosta da Terra. E ele não, outros geólogos, outros físicos chegaram a essa conclusão que a Terra é formada por camadas diferentes. A camada mais superficial do planeta é chamada de crosta,
camada sólida, onde nós estamos, é formada por grandes placas, chamadas placas tectônicas, placas que deslizam, né, estão em constante movimento bem lentamente sobre o manto, né? E essa área, esse manto, que é na verdade rocha fundida, né? Não totalmente, algumas partes derretidas, mas uma rocha aí, imagine como se você fosse fazer um mingau, né? Ou um brigadeiro. E você faz um brigadeiro muito grosso, né? Ele às vezes tende a empelotar. Imagine que o manto tem essa textura aí, né? De um mingau meio grosso, empelotado, né? Parte derretida e umas partes um pouco mais sólidas, né? De rocha fundida aí. E essa área da crosta, que ela desliza sobre o manto, diretamente em contato com o manto, é chamada de astenosfera. Tá? Então, nós temos a crosta, a camada mais superficial, uma camada intermediária, que é de rocha já fundida, rocha extremamente quente, é chamada de manto, e nós temos aí o núcleo, que é dividido em núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo interno é sólido, tá bom? Extremamente sólido, composto basicamente de níquel e ferro. Professora, mas por que que o núcleo é sólido e não ele é líquido? Né? Segundo os cientistas, é porque ele é formado por os metais mais pesados, eles afundaram, né? No interior da crosta e se acumularam no centro do nosso planeta. Resumidamente é isso. Outra imagenzinha que mostra as camadas da Terra, né? A crosta. Imagine a Terra como um abacate. A casca do abacate seria a crosta, a polpa do abacate, o manto, e o caroço do abacate seria o núcleo, né? Esses círculos aqui, ó, que vocês estão vendo abaixo da crosta, tá? Bem no iniciozinho do manto, é chamado de zonas ou correntes de convecção do manto, né? Aqui é o material extremamente quente, a rocha fundida está borbulhando, vindo pressão do interior da Terra, faz com que esse material ele fique borbulhando, e toda essa pressão ela é lançada sobre aqui, né, a crosta, e faz com que a crosta venha ceder, se movimentar, na verdade, né? Bom, aqui mostra o início da formação da crosta, a solidificação aqui era extremamente quente no início do nosso planeta, e esse vapor de água foi se acumulando, né, ascendendo, e originou mais tarde a atmosfera, né, foi se condensando e houveram longos períodos de chuva, que foram originar nossos primeiros oceanos. E as primeiras formas de vida, como vocês já estudaram em biologia, né, ela vem surgir na água, que é um fóssilzinho dos primeiros animais. Bom, a Pangeia é a formação dos continentes. Tem um estudioso, ele é alemão, o nome dele é Alfred Wegener, ele vai criar uma teoria, lá em 1912, denominada de teoria da deriva continental, né? Ele diz que no início, há mais de 200 milhões de anos aí, 240 milhões de anos, existia um imenso bloco de rocha, né, deslizando sobre a astenosfera, chamado de Pangeia. Ele denominou, né, de continente, chamado Pangeia. E com o tempo ele foi se fragmentando, dando origem a dois continentes maiores, Laurásia ao norte e ao sul, Gondwana, né? Mais tarde ele vai criar outra teoria, chamada de teoria da tectônica de placas, né? Ele vai estudar e vai descobrir por que essas placas elas vão se movimentar, né? Isso é bem recente, já no século XX. Então, aí nós temos esse esqueminha que mostra esse único bloco de rocha em deriva, né? Com o tempo ele foi se fragmentando até originar a formação atual. E por que ele foi se originando? Né? Os estudos apontam, ele fez algumas viagens, né? Ele constatou, por exemplo, que evidências paleoclimáticas de climas antigos e também de fósseis, ele encontrou fósseis semelhantes em diversas partes do globo, inclusive fósseis semelhantes
na América do Sul e na África, né? Se nós olharmos bem que esse mapinha aqui, nós podemos perceber que essa costa leste da América do Sul, ela se encaixa quase que perfeitamente na costa oeste ocidental da África. Não só essa parte aqui do planeta, mas muitas outras também, o que vai reafirmar a teoria dele, certo? E nessa teoria das placas tectônicas, ele provou também que o assoalho do oceano, o fundo do oceano, estava se expandindo, porque tinham locais que as placas tectônicas se afastavam, o que fazia com que esse material, né, magmático proveniente do manto, nesse magma submergia no assoalho oceânico e fazia com, né, se acumulava, né, e forçava essas placas a se afastarem. À medida que em alguns outros lugares essas placas vão estar se aproximando, tá? Então, a teoria da tectônica de placas, ela vai dizer isso, que a Terra é formada por grandes, imensos, né, os continentes fazem parte de blocos ainda maiores de rocha, que elas deslizam sobre o magma, sobre a astenosfera, graças às correntes de convecção do manto, né, de ascendência e subsidência desse material no interior da crosta, tá, na região chamada astenosfera, na hora que entre a crosta, no fim da crosta e início do manto, nessa região aí que está tipo borbulhando e faz com que essas placas se movimentem. Essa zona é chamada de zona de convecção do manto ou correntes de convecção do manto, que fazem em alguns pontos as placas se afastarem e em determinados pontos as placas elas se aproximarem. Então, o nosso planeta, a superfície do planeta, ela não é uma placa imóvel, ela está em constante movimento. Inclusive nesse exato momento, só que é bem lentamente, nós não conseguimos perceber. Nós só vamos perceber esse deslocamento da crosta quando ocorre um terremoto. Nós vamos ver já mais à frente. Então, aqui nessa outra imagem, nós vamos ver algumas das principais placas, né? Nós temos os geólogos apontaram que nosso planeta está dividido em 52 grandes placas, mas recentemente eles identificaram, está com uns 4 anos que identificaram outra placa, que é a placa Zelândia, né, ainda está em estudo aí, certo? Então nós temos 52 ou 52 ou 53 grandes placas tectônicas que se movimentam sobre a crosta, mas sobre o manto. Nós temos aqui, exemplo, a placa sul-americana, onde se encontra o Brasil, né, toda a América do Sul. Nós temos outra placa bem grande, a norte-americana, nós temos a eurasiana, nós temos a placa africana, a placa de Nazca, de Cocos, do Pacífico, Antártida e muitas outras menores. 14 principais e 38 menores, totalizando aí 52 placas tectônicas. Aqui tem agora a localização de algumas placas tectônicas e os tipos de placa, né? Nós temos placas oceânicas, que elas se encontram sob o assoalho oceânico, muito comum lá no Pacífico, o Oceano Pacífico está sobre uma grande placa oceânica. Nós temos placas continentais, como a placa indiana e a placa eurasiana, são placas continentais. E nós temos as placas oceânicas e continentais. Exemplo, aqui como mostra nessa imagem, a placa de Nazca é uma placa oceânica, do lado aí da placa sul-americana. Bom, eu falei que as placas se movimentam, né? E esses movimentos vão gerar aí 3 tipos de limites de placa. Limite e área de contato de uma placa com outra. Nessa imagem 1 aqui, essa figura 1, está mostrando o limite de placa transformante ou conservante, tá? Que são 2 placas que elas vão deslizar paralelamente uma do lado da outra, só que em direções opostas. Essa aqui, segundo essa imagem, está vindo em minha direção, a outra está no sentido oposto, tá bom? Esse limite aqui, pode gerar terremoto devido a esse acúmulo de energia resultante desse atrito dessas 2 placas aqui. Um exemplo de placa de limite transformante, como está mostrando essa imagem aqui, está pequenininho, é a placa do Pacífico com a placa norte-americana, tá bom? Inclusive gera uma falha muito grande lá nos Estados Unidos, que é a placa de San Andreas, lá no estado da Califórnia.
Na imagem 2, nós temos outro limite de placa, que são duas placas continentais. Esse limite aqui, uma deslizando em direção da outra, uma empurrando a outra, é o limite convergente, tá bom? Aqui também nós temos outro limite convergente, tá? No caso aqui a placa indiana com a placa eurasiana. Esse outro limite aqui convergente, nesse caso aqui, ó, é uma placa oceânica. Aqui não está coberto pelo oceano não, mas está ligando para cá. E é uma placa oceânica, placa de Nazca, convergindo com a placa sul-americana. Limite convergente. E o terceiro tipo de limite é o limite divergente. Como mostra a imagem, as placas vão se afastar uma da outra. É exemplo da placa africana, que está se afastando da placa sul-americana, né? Então, no início de formação do nosso, né, dos continentes, aqui era um continente só. Todos esses continentes formavam um grande bloco de rocha só, que com o tempo foram se fragmentando. Professor, isso ainda está acontecendo? Com certeza. Professora, pode surgir outra placa daqui a alguns milhões de anos? Sim, né? Se não cair um asteroide aqui no planeta e destruir nosso planeta, provavelmente sim. Uma prova disso é aqui no chifre asiático, tá? Nessa região aqui conhecida como chifre asiático, aqui são placas também que elas estão se afastando aqui uma da outra, tá? Aqui tá uma placa aí, uma falha geológica, uma placa transformante aqui. Então, são os três tipos de limite de placa. Divergente, placas afastando uma da outra. Convergente, placas se aproximando. E transformante, placas deslizando lateralmente em direções opostas, em sentidos opostos. Nessa primeira imagem, nós temos placas divergentes. Aqui está coberta por água, né? Como nós podemos ver na imagem, são placas oceânicas aqui, coberta pelo oceano. Então, o que é que acontece aqui? O que é o resultado disso? Vai originar ilhas vulcânicas, aliás, isso, ilhas. E quando essas placas aqui se afastam uma da outra, esse material magmático, né, o magma proveniente do manto, ele é pressionado a emergir aqui no assoalho, no fundo do oceano, e vai se acumular também, vai pressionar, né, a essas placas se afastarem, né, vai se acumular aqui, com o tempo vai formar as ilhas, né. Esse segundo limite aqui em cima é o limite convergente. Nós temos uma placa aqui submergindo para debaixo da outra, né? Nós temos aqui exemplo que seria uma placa, essa que está indo para debaixo da outra placa oceânica, elas são mais densas, mais pesadas que as placas continentais. Então, ela vai submergir aqui e esse material dessa placa, essa rocha vai acabar derretendo, né? Formando, gerando aí essas correntes de convecção constantes. Essa outra placa aqui está sendo empurrada para cima, dependendo da resistência da rocha, né? Essa rocha pode vir a ceder ou não, ela pode vir a rachar ou não. Ou vendo essas fendas, né, no interior aqui da crosta, vai pressionar para esse material magmático submergir aqui. Aqui no caso aqui é uma montanha, esse material tem uma fenda no interior dessa montanha aí, e vai originar os chamados que nós conhecemos como vulcões, tá? Esse material magmático, né, saindo do interior da crosta com muita força e vai haver aí uma erupção vulcânica. Normalmente há erupções vulcânicas após um evento aí de um abalo sísmico, de um tremor na Terra, né, faz com que esse material magmático venha até a superfície, submergir. Tá bom? E esse outro limite aqui, placas deslizando lateralmente, vai dar origem às falhas, né? Algumas falhas, algumas fendas na crosta, na superfície do planeta. Esse limite, esse terceiro aqui, limite transformante e tanto limite convergente, eles podem gerar terremotos, porque aqui ó, uma placa está uma empurrando a outra, aqui também uma de lado da outra, pressionando a outra, chega um momento que há uma liberação de energia e há esses grandes tremores na superfície do planeta. Falando um pouquinho de limite divergente, pode gerar também as chamadas dorsais meso-oceânicas, como tem uma imensa cadeia de montanha no interior coberta, né, pelo Oceano Atlântico, resultante aí da divergência do afastamento entre a placa sul-americana e a africana. Vai formar uma cadeia vem formando ao longo do tempo geológico uma cadeia de montanhas lá, chamada de dorsal meso-oceânica, dorsal como uma espinha, né? E meso-oceânica porque está no meio do oceano.
Ó, aqui nós temos uma imagem que representa aí, ó. Aqui já são outras placas. A placa eurasiana se afastando da norte-americana. Forma aqui, né, essa fenda aqui vai emergir, esse material magmático vai se acumular e vai formando aí, vem formando ao longo do tempo essas cadeias aí de montanhas. Aqui é outro exemplo. Lá na Islândia as placas estão se afastando aqui, tá? Ó, tá formando aí, ó, essa imensa fenda. Aqui é no interior do oceano também, ó. Limite convergente, placas se aproximam, se chocando uma contra as outras. Como nós temos nessa imagem aqui, na América do Sul, formando aí uma imensa cadeia de montanhas. Aí nós temos uma placa oceânica, que é a placa, aqui à minha esquerda, a placa de Nazca, empurrando aí a placa continental, placa sul-americana para cima, né? Essa placa de Nazca, ela vai mergulhar por debaixo da placa continental. E à medida que essa placa continental está sendo empurrada para cima, um processo bem lentamente, a partir aí do Cenozoico, por isso que vai originar cadeias de montanhas que são chamadas de dobramentos modernos. No caso, a rocha aqui, ela não vai se quebrar, mas ela vai formar dobra, vai ser dobrada, tá? Devido à sua resistência, ela vai ser dobrada. Vai originar aí, vai ser enrugada, né? Formando uma cadeia de montanhas. Pode existir vulcões também, quando há uma fenda, essa rocha, além de estar dobrada, gerando essa montanha, há uma fenda em seu interior, né? Quando houver um terremoto, esse material magmático, ele é pressionado a emergir em superfície, que é o limite convergente. Aqui nós temos essa imagem aqui da Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. Branquinho assim, porque está coberto por neve, né? A temperatura diminui na troposfera, que é a camada da atmosfera mais próxima à superfície. À medida que aumenta-se a altitude, a temperatura diminui. Isso devido às partículas, né, já que estão em menor quantidade. E o ar vai ficar inclusive o ar vai ficar rarefeito. Terceiro limite, novamente, placa transformante, deslizam-se uma em relação à outra paralela, vai originar aí falhas e também terremotos. Coloquei lá no Instagram para vocês darem uma olhada, uma assistida, né, naquele filme Terremoto, a falha de Sandra, que vai retratar um possível terremoto, né, que poderá vir a acontecer lá em Los Angeles. Aqui nós temos a falha geológica, resultante do limite transformante entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana. Aqui nessa imagem do chifre asiático, ó, nós temos também aqui outro movimento de placa, né? Os estudiólogos afirmam que daqui a alguns milhares de anos, milhões de anos, esse chifre aqui da África vai se separar do restante da África, essa parte mais oriental da África. Placas no Brasil. Bom, o Brasil, gente, está localizado bem no centro da placa tectônica, né? A placa sul-americana. É um terreno de relatividade e estabilidade geológica, né? Não há presença no Brasil de grandes abalos sísmicos, de grandes tremores de terra, apesar de ter acontecido já nesse ano um tremor de 4,5, 4,6 lá na Bahia. O que é que acontece? O interior da crosta, né? Ele tem algumas falhas, algumas fendas, algumas rachaduras. E como essa placa aqui está em constante movimento, né? Há o que os geólogos vão chamar de acomodação de falhas, né? Essas falhas elas vão, né, se acomodar, né, na crosta, digamos assim, e vai gerar esse pequeno tremor. Aí no Brasil não há incidência de grandes terremotos porque ele está no centro da placa, não está em área na borda da placa de contato não. No caso, onde vai ter muito terremoto é aqui no Chile, nessa costa mais oeste da América do Sul, tem presença de terremotos aqui, porque a área de contato de limite de convergente de placa. Então, são áreas onde há presença de terremotos. Então, isso aí foi só para revisar, tá bom? Deixa eu... Vamos passar aqui para outro slide, que vai falar sobre rochas. Então, na nossa AV1 vai cair estrutura interna da Terra, placas tectônicas, teoria da deriva continental, limite de placas e também um pouco sobre rochas, né? Continuando falando sobre a litosfera, falar sobre geologia. Geologia é a ciência que estuda a Terra, né? As rochas, certo?
Então, vamos começar aí falando sobre as rochas, que são agregados de minerais, né? E essas rochas compõem a litosfera, camada mais sólida, aliás, a camada sólida da Terra, chamada de litosfera. Camada formada por rochas, né? Compreende aí a crosta terrestre. E nós temos aqui, ó, rocha. O conceito de rocha. Rocha é uma união natural de minerais, compostos químicos definidos quando a sua composição podem ser encontrados no decorrer de toda a superfície terrestre. Nós temos aqui uma imagem de uma rocha com presença de um mineral aí, ó. No caso aqui, o mineral que está presente nessa rocha é a fluorita. E minerais são compostos ou elementos químicos maciços com uma composição estabelecida. Dependendo da ligação química entre, né, dos minerais que compõem, né, ele vai ter os formatos específicos, né, granulometria chamado, e também a dureza, né, tem alguns minerais que são menos duros, como o grafite, né, no caso, acho que o mineral menos duro, menos resistente ao grafite, todos os outros riscam grafite, né, o grafite que é utilizado, inclusive, no lápis, né, lápis que nós escrevemos, né, o lápis de madeira e aquele materialzinho preto que nós escrevemos é o grafite, é um mineral. E desde o diamante, que é o mais duro, né, e extremamente valioso. Nós temos a opala, que é encontrada aqui no Piauí, o ouro, né, um mineral que é encontrado em estado bruto, né, e a própria água, o mineral. Bom, então, segundo a sua origem, formação, onde as rochas vão se formar, elas vão se classificar em 3 grandes tipos, né? Em rochas, o primeiro tipo de rocha, chamada de rocha primária, foram as primeiras que se formaram, né? Lá no pré-cambriano, eu coloquei até uma imagenzinha, né, lá no Instagram hoje, quem pôde acompanhar, né? Fazendo uma piada sobre a formação da rocha, que é bem antiga, né? Então, essas rochas magmáticas se formaram desde lá no pré-cambriano, quando a crosta estava se formando nesse material aí magmático, né? Foi se resfriando, solidificando e dando origem às primeiras rochas, chamadas de ígneas ou magmática, né? Rocha primária. Não que você vê magmática, é uma rocha primária. Ela vai se formar diretamente do magma, né? Da resfriamento e solidificação desse magma, tá bom? E essas rochas magmáticas, elas vão ter uma outra classificação, né? São subdivididas em rochas extrusivas, ou vulcânicas, né? Que elas vão se formar em superfície quando há uma erupção de vulcão, né? Aquela lava, né? Quando o magma ele atinge a superfície através de vulcão, o nome vai ser chamado de lava, né? Aquele material ali, e ele vai se resfriar. Esse resfriamento é lento, não há um tempo para esses minerais que compõem aquela rocha se expandirem, né? E vai formar uma rocha com minerais invisíveis a olho nu, minerais microscópicos, a exemplo aqui do basalto. Nós só vemos ela toda pretinha, né? Nós vimos ela preta aqui porque o mineral predominante aqui do basalto é o feldspato, certo? É muito utilizado na área da construção civil, o basalto, principalmente lá em Portugal, né? Na Europa. Aqui no sul do Brasil, inclusive para ornamentação de ruas, também as ruas com aqueles paralelepípedos, tá? De basalto. Hoje em dia já utilizam outros tipos de rochas, mas uma muito utilizada, né? Há algumas décadas, séculos atrás, né? No período colonial, por exemplo, era o basalto. Cidades históricas, né? Quando a gente vê aqueles paralelepípedos, é de basalto. Aquelas ruas toda quadriculadinha, né? Cheia de aquelas pedrinhas, aqueles ladrilhos ali. Chamaram até acho que é calçado português, alguma coisa do tipo assim. Referência a uma cultura de Portugal, né? As ruas de Portugal, muitas ruas históricas são feitas de calçadas, né, de basalto. Então, nós temos outro tipo de rocha magmática, que são aquelas que se formam no interior da crosta, né? Essa solidificação ocorre no interior da crosta, é chamada de rocha intrusiva ou plutônica, a exemplo de duas que eu estou colocando aqui para vocês, do gabbro e do granito. O granito, gente, que ele tem um alto valor na construção civil, é uma rocha muito bonita e ela tem algumas variâncias de cor dos minerais, né, dos minerais que compõem,
e do tamanho, né? Dependendo do quanto que ela demorou para se formar, há um ordenamento diferente dos minerais. Tem uns que são menores, outros maiores, né? O granito, gente, e o gabbro já são rochas magmáticas que tiveram resfriamento mais lento. Os minerais tiveram tempo de se expandir, né, nas suas ligações químicas e são visíveis a olho nu, né? O granito, por exemplo, os 3 minerais principais que existem no granito é o quartzo, que é o mais pretinho, o feldspato. Aliás, desculpa, o quartzo, que é branco, né, que é o grão de areia também. O feldspato, que é o pretinho, e a mica, que é essa tonalidade mais rosada, né? Aqui nesse lado de um isqueiro, nós vemos aqui o granito utilizado na construção civil, né, para fazer pia, para fazer piso, bancadas, né, balcão aí. Lá na escola, o banheiro, ali é uma pedra de granito, né, o chamado granito mais acinzentado, chamado de andorinha, né. Nas janelas também lá da escola, na soleira da janela de vidro, ali é granito também. Se você olhar lá pertinho, né, você vai ver 3 cores diferentes ali, dos minerais que compõem ele, né? Você vai ver olho nu. No caso ali, ele tá polido, né? Todo bonitinho. Ele não é contado polidinho daquele jeito na natureza, não. É todo feito um trabalho industrial aí para trabalhar esse material. E o granito, ele é bem caro. Inclusive, esse preto aqui, né? Chamado, né? O comércio chama ele, a indústria chama ele de preto São Gabriel. Eu acho que é bem uns R$ 500 o metro dele, né? Ele é muito, muito bonito e bem caro também. Então, nós temos todas essas variações de granito, certo? E aqui o gabbro, utilizado também como uma pedra ornamental, tá bom? Uma rocha ornamental aí. Então, as rochas ígneas ou intrusivas ou plutônicas são aquelas que se formaram no interior da crosta, tá bom? E como é que o homem faz para extrair ela? Ele cava o subsolo, cava o solo, né? E às vezes também é o chamado é encontrado em superfície quando há um afloramento, né? A gente chama de afloramento de rocha. Houve, né, algum movimento tectônico, um movimento de placa que soergueu essa rocha aflorou em superfície, certo? Como no caso as montanhas. Podemos encontrar o granito nas montanhas também. Resumindo, as rochas magmáticas, que são as rochas primárias, né? Magmática vem de magma, foram as primeiras a se formar lá do pré-cambriano. São divididas em intrusivas e extrusivas. Intrusivas, resfriamento lento, minerais maiores se formaram no interior da crosta, né? Exemplo aí o granito. E rochas extrusivas ou vulcânicas, resfriamento mais rápido, minerais pequenos, exemplo do basalto, essa rocha pretinha que vocês estão vendo aí. Classificação das rochas magmáticas aí, ó. Novamente, pra vocês verem melhor. Rochas plutônicas ou intrusivas, o granito, nós temos o gabbro. E rochas magmáticas vulcânicas, nós temos o riolito e nós temos o basalto. Esse riolito aqui, gente, ele também é usado na construção civil, tá? Todas essas rochas aqui, certo? Bom, rochas metamórficas. Deixa eu pular bem aqui para sedimentares. Vamos lá, rochas sedimentares. Elas são, o nome já diz, sedimentar vem de sedimento, de pedaço. São rochas que se formaram a partir de rochas pré-existentes, rochas magmáticas, por exemplo, que essas rochas magmáticas estão lá, linda, né? Sofrendo ações do intemperismo, né? Dessa variação da temperatura, né? A ação da água, né? Contribui para que essa rocha seja erodida, né? Essa rocha ela vai a se degradar. A variação da temperatura também pode vir a fazer a rocha quebrar, certo? Então, a rocha quebrando, ela vai soltar essas suas partículas, né? E essas partículas aí, elas foram lançadas no solo, foram carregadas pelo vento, pela chuva, e foram se compactando nas áreas mais rebaixadas do relevo, tá? Da superfície do planeta, e foram sendo compactadas, soterradas, né? Vai haver aí o processo de cimentação dessa rocha, ela vai ficar um pouco mais dura, né? A sedimentação aí dessas rochas.
vai originar essas rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, por ela ser formada de fragmentos de outras rochas, ela é menos resistente que rocha magmática. Você pegar um pedaço de granito bruto ou de basalto, você tacar numa parede, né? Ele pode vir a se quebrar um pouquinho, mas é mais fácil a parede, né, vir a fazer um risco, né, um pequeno buraco na parede. Agora, se tu pegar uma rocha sedimentar, como por exemplo o arenito, tacar na parede, ela vai se quebrar todinha. Elas são menos resistentes. Até a gente passando o próprio dedo em cima da rocha sedimentar, como essa aqui, ó, o arenito desse lado esquerdo, tá? Ela vai sujar nossa mão. Né? Essas rochas sedimentares são muito encontradas nos rios, tá? Nas margens dos rios, nos leitos dos rios. Aqui, ó, como vocês podem ver, é um conglomerado. Aqui são vários minerais, vários fragmentos de rochas, né, que foi cimentado aí, tá? Essa rocha aqui já vai se formar não no pré-cambriano, mas já no éon cambriano, tá? Ou chamado de éon fanerozoico, tá? Então, essas rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares aqui, o lugar onde ela vai se formar vai ser chamado de bacias sedimentares. Bacia porque é uma área que recebe, né? Uma área ela vai receber vários sedimentos, detritos, fragmentos de outras rochas, né? E são áreas mais rebaixadas do terreno. Nessa outra imagem aqui, ó, nós podemos ver essa rocha em camadas, né? Cada camadinha dessa teve um período seu de compactação, certo? Então, esse é o segundo tipo de rocha. O terceiro tipo de rocha são as chamadas rochas metamórficas. Metamórfica vem de metamorfose, de transformação. São rochas pré-existentes que elas sofreram alguma transformação, alguma mudança. Sofreram um reajuste na sua composição, no seu arranjo dos minerais, tá? Essas rochas metamórficas, elas são resultado da metamorfização, transformações de rochas pré-existentes. Que rochas pré-existentes são essas? Rochas sedimentares e magmáticas. Tava lá a rocha magmática intrusiva, né, no interior da crosta, tava lá uma rocha sedimentar também ali no interior da crosta, tá? E ela sofreu ali um aumento de pressão, temperatura, houve esse reajuste de minerais formando uma nova rocha, que a gente vai chamar de rocha metamórfica. Nessa tabela aqui que eu mostrei aqui para vocês, nós temos aqui a rocha original, granito, a rocha magmática intrusiva, sofreu pressão, né? Aumento de pressão e temperatura, esses minerais foram reajustados e formou aqui outra rocha, uma terceira rocha, né? Uma rocha metamórfica, que é o gneiss. Né? O gneiss também é muito utilizado na construção civil. Gente, aquele lá no Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar, ali é uma rocha metamórfica, tá? É o gneiss, ali aquela pedra, ali aquela rocha. Outro exemplo aqui, o argilito, é uma rocha que sedimentar e vai se transformar no xisto, tá? Uma rocha metamórfica. Aqui no caso aqui é um tipo de metamorfismo chamado metamorfismo regional, de pressão, né? Pressão, um peso sobre aquela rocha ali, vai ser pressionada e vai ver esse reajuste dos seus minerais e vai formar essa rocha metamórfica. E essa outro tipo de metamorfismo por contato, que é o aumento da temperatura, a mudança na temperatura, vai interferir também no arranjo desses minerais componentes dessa rocha e vai formar essa rocha metamórfica. Exemplo aqui, ó, o arenito é uma rocha sedimentar, ele vai se transformar no quartzito. E o calcário é uma rocha sedimentar também. O calcário, gente, é outro tipo de rocha que ele é utilizado para fazer essa pavimentação das ruas. Lá em Matões, né, tem umas ruazinhas ali que dá acesso à igreja, cheia de blocos quadradinhos, aquele ali é calcário, viu? Encontrado em áreas de bacias sedimentares, aqui no caso Maranhão, Piauí, é chamada de bacia sedimentar do Maranhão, Piauí, ou bacia sedimentar do Parnaíba. Está encontrado muito em abundância essa rocha calcário. Tá? Já tem um valor agregado menor do que o granito, por exemplo. O granito é mais resistente, é mais bonito. Então, vai pegar uma rocha de granito, né? E vai recortar ela, polir e botar para pavimentar uma rua. Não vai fazer isso aí, não. Se a pessoa for muito rica, ela vai comprar metros e metros de granito e vai botar no pé da sua casa, em vez de botar cerâmica, né? Tem casas que são assim. Quem dera eu puder fazer um negócio desse, né? Então, o calcário, que é uma rocha sedimentar,
O mineral componente dele, o principal, é a calcita, né? E esse calcário também, gente, ele é utilizado na agricultura para usar como é que eu posso dizer, fertilizante, né, para o solo, corrigindo o solo, principalmente solos muito ácidos, né? Como aqui no semiárido, no cerrado, né? O método chamado de calagem. Depois vocês podem confirmar aí com a professora de vocês de agropecuária. O calcário é muito utilizado, né, na agricultura, no caso, a calcita, né, o cal. Então, o calcário, sofrendo essa mudança de temperatura, né, ali no interior da crosta, essa rocha sedimentar, formada por sedimentos, né, foram acumulados, né, compactados e soterrados também por solo, tá? E originou aí esse mármore. Um mármore que é uma rocha branca, né, desenho muito bonito, ou uma rocha ornamental também bem cara, viu? Utilizado na construção civil para fazer banheiros, paredes aí. Muito bonito, é um mármore branquinho. Tem gente que confunde o granito com mármore, não é, tá? São minerais de origem, rochas de origem diferentes. Mármore é branco, né? Nós temos inclusive o granito preto, que o pessoal chama de mármore, acho que é porque ele tem uma cor só predominante, mas ali é granito, né? Eu desconheço essa existência de mármore preto, uma vez que o mineral que compõe ele é o cal, né, principal, e o cal não é preto, a calcita, certo? Então esse é o metamorfismo. Então, revisando novamente, rochas magmáticas, rochas primárias, foram as primeiras que se formaram da resfriamento e solidificação do magma. Se elas se formam em superfície, vai ser chamada de extrusivas ou vulcânicas. Se formam no interior da crosta, são chamadas de intrusivas. Formando em superfície, exemplo basalto, minerais microscópicos, porque o resfriamento foi bem rápido, não deu tempo dos seus minerais se expandirem, né? Suas ligações aí, falei com o professor de química, aquele que manja dos Paranauê aí. E quando as rochas magmáticas, né, resfriamento do magma é formado no interior da crosta, resfriamento mais lento, os minerais são visíveis a olho nu, exemplo do granito e do gabbro, tá? Rochas aí, rochas ornamentais, são muito bonitas. Rochas metamórficas, transformação de rochas pré-existentes, no caso as rochas sedimentares e magmáticas, tá bom? Como eu acabei de falar para vocês. Olha aqui, ó, exemplo de rochas aí, ó, metamórfica. Olha aí a rocha dobrada, gente, tá vendo aí, ó? A rocha tava lá de onde aqui é porque houve um afloramento de rocha aqui. Essa rocha aqui tudo tava no interior da crosta, né? Houve um movimento de placa, né? Que essa rocha aí, ela foi empurrada para cima, né? Chamado aí, quando a rocha tá em estado nu, não tá coberta por solo, a gente chama de afloramento rochoso. Como foi o caso aqui do Pão de Açúcar, né? Que no caso é formada por gneiss, predominantemente aqui o gneiss. Professora, como assim? A senhora não falou ainda agora que o terreno brasileiro é estável, relativamente estável? Sim, mas quando ele se formou lá no pré-cambriano, chamado ciclo brasiliano, houve sim derramamentos basálticos, erupções vulcânicas, houve sim soerguimento de rocha, rebaixamento de rocha, né? Tá? Soerguimento da crosta e rebaixamento da crosta. Tá? Onde ele houve o soerguimento da crosta, vai formar não é nem montanha, né? Alguns morros que existem no Brasil. No Brasil não tem grandes montanhas, não. É o maior pico da neblina, né? Um dos mais elevados do Brasil, não chega nem a 5.000 metros de altitude. Certo? Nós temos aí o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, ali é um afloramento de rocha. Por que afloramento de rocha? Porque a rocha está descoberta, aí, ó, se é rocha, só tem um pouquinho de grama ali em cima. E esse lado de cá aqui é um exemplo de uma rocha que foi quebrada, né? Com certeza que para ser utilizada aí na construção civil. Vocês estão vendo aí essa rocha aí, ó, essa dobra, tá? Isso aí foi um reajustamento dos minerais que compõem ela, né? Formaram uma nova rocha aí. No caso aí é o gneiss, tá bom? Que é o gneiss aqui, ó. Bonitinho. E as rochas sedimentares que eu já falei, né? Acúmulo de sedimentos, né? Sofreram aí os processos de sedimentação, tá? Esses fragmentos levados pelo vento, pela água, né? A rocha já antiga, a rocha magmática, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Sofreu a ação da chuva, da variação da temperatura, do vento, foi erodindo essa rocha, né? Esculpindo essa rocha. E esses fragmentos de minerais foram se desagregando dela, foram se transportados pela água da chuva, né?
pelo vento, enfim, foram sendo acumulados nas partes mais baixas da crosta, né? Lá foram sendo compactados, soterrados, tá bom? Isso aí já ao longo do éon fanerozoico, ao longo das eras paleozoica, mesozoica, tá? E vem acontecendo ainda, tá bom? São rochas menos resistentes do que as outras duas. Essa rocha aqui, ó, menos resistente. Aqui, ó, um exemplo aqui, ó, da fragmentação da rocha, ó. Variação da temperatura, né? Acúmulo de água da chuva, né? Essa rocha, ela vem a se fragmentar. E esses fragmentos vão, com o tempo, formar aí outras rochas, chamadas de rochas sedimentares. Aqui eu coloquei essa imagem até no Instagram, né? Esse aqui, gente, é o chamado de seixo rolado. Ele é muito encontrado nos rios, né? No leito dos rios. É encontrado em toda a superfície, né? Em áreas de bacias sedimentares, como aqui no Maranhão e Piauí, tá? Onde houve um acúmulo de sedimentos causado pela erosão, por exemplo, transporte desses sedimentos pelo rio, né? O rio Parnaíba vem escavando, né, essa rocha, né? Certo? E esse seixo rolado aí, que a gente encontra hoje, por exemplo, ali em Matões, em Parnarama, aqui em Teresina, ele veio de lugares bem distantes e vem sendo transportado durante milhões de anos aí, tá? Vocês já viram alguma pedrinha que eu utilizo até em jardim também para ornamentação, branquinha, né? Ele é bem lisinha, encontrado demais, né? No leito dos rios, é chamado de seixo rolado, né? Porque ele vem rolando aí lá sabe Deus de onde, né? Isso aqui é de muito longe. Aqui, ó. De acordo com a característica dele, a fisionomia dele, a gente dá para imaginar se o transporte foi longo, moderado, né? Ou pequeno, tá? Então, aqui é uma rocha, né? Rocha sedimentar, ou seja, uma rocha sedimentar, e ela vem sendo transportada, né? Também a água, né? Vem modelando, esculpindo ela. Transporte pequeno, aqui já está mais arredondadinha, menos pontiaguda, o transporte já moderado. Quando ela está lisinha, chama de transporte longo. Aqui, gente, já é o mineral mesmo. Tem um desses seixos. Seixos são fragmentos de rocha ou minerais mesmo. Tem uns que são minerais, né? O quartzo são pedras maiores, por exemplo. Aqui mais os ângulos maiores, a distância de transporte foi bem pequena. Considera com essa aqui que já está bem lisinha. E o ciclo das rochas. As rochas, gente, ela tem seu tempo aí de duração, né? Ciclo de... Como é que eu posso dizer? Como se fosse ciclo de vida, né? Esse ciclo de transformação de uma rocha em outra é chamado de ciclo das rochas. Né? Como vocês viram aqui, né? As primeiras rochas são as rochas magmáticas. Se ela sofrer ação do intemperismo, como tem nessa imagem bem aqui, que eu vou mostrar para vocês, ó. Lá embaixo, ó. Vamos começar de baixo para cima. O magma, nós temos aqui um vulcão, erupção vulcânica, né? Vai originar as rochas aqui, né? Ó, essa setinha aqui da esquerda, resfriamento do magma, vai formar rocha magmática extrusiva ou intrusiva. Essa rocha magmática extrusiva, ela vai vir a se transformar na rocha sedimentar, graças ao que? A ação dos intempéries da natureza, variação da temperatura, chuva, tá bom? Ação do tempo, tá bom? Ação do clima sobre aquela rocha. Essa rocha vai se fragmentando aos poucos e vai formando, mais tarde, esses fragmentos vão sendo acumulados, compactados, soterrados, formando rochas aí, vão sendo cimentados, né, pelo processo de sedimentação, vão formar as rochas sedimentares. O processo de transformação do magma em rochas magmáticas é chamado de magmatismo. Pode ser questão de prova e pode não ser. Processo do resfriamento do magma, tá? Onde ele vai se transformar em uma rocha magmática é chamado de magmatismo. Processo de formação das rochas sedimentares é chamado de sedimentação, tá? Sedimentarismo não, sedimentação. E essas rochas sedimentares já formadas, elas podem sofrer com maior calor, maior pressão, tá bom? E elas vão vir se transformar em rochas metamórficas. Da mesma forma que essas rochas magmáticas também vão sofrer com maior calor, maior pressão, vai haver um reajuste dos minerais que a compõem, vai transformar numa terceira rocha aqui, ó, essa setinha do meio, tá bom? Rocha metamórfica, certo? Então, esse aqui é o ciclo de vida das rochas. Rocha magmática vai se deteriorar, se fragmentar, origina rocha sedimentar, e também se houver, onde ela estiver ali acomodada no interior da crosta, houver um aumento da temperatura,
o aumento da pressão sobre aquela rocha, vai haver um reajuste dos seus minerais que a compõem, vai ser transformado numa rocha metamórfica, tá bom? Essa rocha metamórfica, gente, ela também pode se transformar no magma novamente. Tá? Ela pode ser empurrada ali para camadas mais profundas do manto e essa rocha pode vir a se fundir, a derreter e vai ser transformada novamente em magma, que se resfriando vai se transformar em rocha magmática, tá bom? Certo? Então, esse aí é o ciclo das rochas. Bom, para finalizar, eu coloquei essa tirinha aqui do Calvin, onde ele vai conversar aqui com Haroldo, né, seu melhor amigo aqui. O Calvin vai dizer o seguinte: eu me amarro em pedras. Esta aqui é ótima. Tá vendo como ela é lisinha? Deve ter levado eras para ficar assim. É uma rocha sedimentar, formada por depósitos de sedimentos, o oposto de rocha ígnea, que tem origem vulcânica, né, formada diretamente do resfriamento do magma. Aí o Haroldo vai e diz: você sabe muito sobre pedras. Aí o Calvin responde: pode apostar. Eu gosto de chamá-las de mísseis de Deus, né? Então essa pedrinha que ele está falando aí, ó, olha como ela é lisinha, né? Uma rocha sedimentar, se formou em eras, né? Muito antigas. Demorou muito tempo para ela se formar assim. É o que eu mostrei aqui para vocês, gente, o seixo rolado, né? Que é uma rocha sedimentar, formou aí há milhares, milhões de anos aí atrás, certo? Então, essa aqui foi uma breve revisão que eu deixo aqui para vocês. Qualquer dúvida, falem comigo no WhatsApp, tá bom? Bons estudos para vocês. Tchau!